quem que vai ser não sei o que e tal. Cara, não pode responder esse tipo de coisa. Tinha vários caras em 2018. Vários caras não. Tinha o... Esqueci o nome dele. Que no debate só falava no teu nome, cara. Como é que era o nome do cara? Um outro candidato à presidência também. Álvaro Dias? Álvaro Dias. Só falava no teu... Assim, você tinha conversa... Quando você assumiu o ministério do Bolsonaro ali, essa conversa era antiga? Havia alguma conversa com o Álvaro Dias? Não, Álvaro Dias é um político do Paraná, ele é senador, tá até concorrendo à reeleição pelo Paraná. Ou ele falava que tu ia ser ministro, assim, é um político, tem uma carreira, um histórico extremamente respeitável, ele sempre defendeu essas pautas éticas, né, de fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, é um grande defensor da Lava Jato, e até um dos motivos pelo qual eu acabei me filiando, inclusive, ao Podemos, né? Ele tem um grupo excelente ali. Na verdade, eu estava como juiz ali durante o ano de 2018, acompanhando as eleições como qualquer outra pessoa. Tá? Eu fui sondado para ser ministro pelo Paulo Guedes há uma semana antes do segundo turno. Tá? Isso foi ele foi lá em Curitiba, foi escondido. Né? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes. E a gente... Como que é escondido? É sem avisar pra ninguém, né? Sim. Não, na época também ele já era conhecido, né? Mas acho que ele conseguia... Mas não tinha todos os holofotes em cima dele. E aí ele foi com um amigo dele, que era um amigo comum comigo, e a gente foi lá, um amigo meu fez um churrasco para ele, e a gente conversou e tal, era uma semana antes do segundo turno, e ele disse, o presidente quer te chamar para ministro da Justiça se ele for eleito. Aí eu fiquei de pensar na ideia. Foi um longo churrasco, viu? Sabe que o churrasco começa às 7 horas, foi até às 3, 4 da madrugada. Puta merda, conversaram pra caramba. Caralho. Meu amigo é um grande churrasqueiro, cara bom mesmo. Porra. Na verdade tem aquela história, pra segurar né? vocês esse tempo todo, né? Ou ele é muito lento também. Falam do churrasco gaúcho, mas o melhor churrasco é o paranaense. Tá bom, vai. Mas enfim. Então, tem que puxar um pouco a sardinha. Claro que tem. Né? Mas enfim, daí ele falou isso, eu fiquei de pensar, mas a gente convencionou que esse convite não seria feito público antes do segundo turno, do voto, porque a gente também não queria influir nas eleições. E até outra coisa que o pessoal fala, o Moro influiu, não influí. Porque, olha, se eu quisesse ter influído, eu chegava ali em qualquer momento, em 2018, e apoiava um candidato. Até porque nesse momento teu nome tava em alta pra caralho, assim, era uma questão de, assim, nesse sentido, você tinha muito poder, né, de influenciar. Claro. E até vou te dizer o que aconteceu, a gente tinha comprado uma viagem pro exterior, a minha esposa tinha comprado, naquele 2018, a gente ia viajar no dia 28 de dezembro. Ia passar, acho que a primeira quinzena de janeiro no exterior. Então, aí o presidente convidou. A posse no dia 1º de janeiro, né? Como é que você vai passar os primeiros 15 dias da gestão fora, né? Aquele período de transição e tal. E aí eu acabei cedendo a minha passagem lá, consegui fazer uma transferência para um sobrinho que foi no meu lugar. Então, assim, não tinha nada pensado de realmente assumir. Agora, aquela história, quando surgiu a oportunidade, é aquele velho drama que você tem, né? Puxa, você não vai abraçar essa chance de fazer algo relevante para o seu país, de evitar a sensação de uma oportunidade perdida. Né? Você vê retrospectivamente, com o conhecimento que você tem hoje sobre o presidente... talvez fosse diferente. Não, talvez não, seria certamente diferente. Mas em 2018 ele tinha acabado de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. E o que eu não concordo também, fez muita coisa errada, ele, foi um desastre, desculpe, sinceridade, mas quem votou nele não é cúmplice dele. O cara fez uma opção lá. E a outra opção... A gente votou contra alguém, né? Não a favor. A outra opção era... o Haddad, o Lula disfarçado de Haddad. Né? Então, assim, não era uma boa opção também. Quem votou nele, ainda que votou com convicção, votou acreditando numa coisa e depois não se confirmou. Então, é cúmplice, porque você elegeu um cara
que foi um mau presidente, você é cúmplice dele? Não é cúmplice dele. Você toma uma decisão como eleitor. E foi a mesma situação. Eu aceitei ir para o governo porque achei que tinha uma chance de dar certo. Agora, fui cúmplice das coisas erradas que ele fez lá? Não fui. Cara, todo momento ali dentro do governo, eu sempre defendi o que era correto. E quando ele queria coisa errada, né, eu me opunha a isso. Até que chegou o momento que ele passou por cima de mim lá naquela nomeação do diretor da Polícia Federal e eu saí. Aqui a gente tem aquela cena icônica da reunião, né? É. Aquela reunião show foi... de horrores, Tu né? viveu aquela reunião, né, Show de cara? horrores, Como que cara. tu tava sentindo naquele dia? Era sempre daquele jeito ali, a reunião? Como é que é? O que tava passando na tua cabeça ali? Tipo, qual que era o histórico? Você tava puto já com o Bolsonaro porque ele tinha passado a COAF? Eram as coisas lá? Tava tendo uma conversa já dura entre vocês? Como que era a situação? Não, então eu vou explicar. O que aconteceu foi assim, eu vinha me desapontando no decorrer de 2019. Teve o lance que aconteceu no final do ano, dia 23, 24, que você falou. Exatamente, do veto lá do projeto anticrime, que ele não vetou quando podia vetar. Saiu em abril, não foi? Saiu em abril. Abril. É, mas daí o que acontece? Ele já tinha feito aquela movimentação para cima da Polícia Federal. Quando tu saiu, eu e o Monarca, a gente, cara, olha só, fudeu, a bolsa vai cair pra caralho, vamos só tirar nosso dinheiro. O Twitter acabou o governo Bolsonaro. É que acabou, na minha opinião, quando tu saiu, né? Sim, acabou. Acabou porque, tipo, querendo ou não, você era aquele cara que dava um verniz de anticorrupção no governo Bolsonaro. Que é, pra mim, um dos maiores problemas brasileiros é a corrupção. Depois que você saiu, você tirou qualquer expectativa do Bolsonaro ser anticorrupção. Era a minha visão. Posso estar dando créditos a mais que eu deveria a você, mas foi a minha percepção. Não, aí eu vou pedir a sua bondade para dar esses créditos, né? Não, foi aquela reunião. Aí, ó. Isso daí é aquela matéria que você tinha comentado antes do Bolsonaro falando. Mas acho que a frase dele é num- um pouquinho diferente. Num site um tanto confiável, que é Isto É Dinheiro, né? Bom. Esse cara não fez absolutamente nada para que a COAF e Receita não bisbilhotassem minha vida e dos brasileiros, declarou o chefe do executivo em entrevista à Gazeta do Povo. Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente, emendou. Ué, mas o COF não é legal? Mas qual que é a investigação ilegal do COAF e da Receita sobre ele? A investigação que tem é sobre a rachadinha da família dele. E essa investigação é legal, né? Coisa errada tem que ser investigada. Você se apropriou. Mas, porra, o pessoal e se não você entende não- o que é rachadinha, né? Se os caras me investigam, eu investigo aí, foda-se. E nem no teu caso lá que eu fiquei de falar e acabei esquecendo, o lance da CPI que tem aí acerca do teu trabalho com a não sei quem, Não Marçal. tem nada a esconder. Foda-se, entendeu? abre a CPI aí, foda-se. Não, exatamente, não tem nada a esconder. Quer abrir, abre, vou lá e fala a verdade. É. Mas vamos falar a verdade sobre a Lava Jato. Vamos falar a verdade quem recebeu o suborno da Odebrecht. Tá? E eu vou falar sobre a minha situação, que primeiro, não trabalhei para o Odebrecht, não recebi um tostão da Odebrecht, fui trabalhar numa consultoria norte-americana renomada, e no qual meu contrato proibia eu trabalhar para a empresa envolvida na Lava Jato, e não trabalhei, e ganhei minha vida licitamente. Né? E Boa pronto. parte desse pessoal que está falando lá está na lista da Odebrecht por ter recebido suborno. Então, o que os caras querem é atrapalhar essa pré-candidatura, porque eles sabem que o meu projeto é o projeto que tem potencial para arrebentar essa polarização. E se arrebentar essa polarização, volta um governo honesto, né? Volta o combate à corrupção, volta a Lava Jato. Pode dar outro nome. Mas vai voltar os instrumentos que vão dizer assim, não pode roubar. Se você roubar, tem coisa errada. Isso aí não. O que é rachadinha? Né? O pessoal às vezes não entende, mas o que é rachadinha lá? Pô, você contrata um cara no teu gabinete de deputado e ele recebe lá um salário, sei lá, de 10 mil reais, mas o acordo é, você recebe 10 e me dá 5. Isso é apropriação de dinheiro público. Claro. Além de uma sacanagem com o cara lá que aceitou. E às vezes tem aquela situação que o cara é um funcionário fantasma. O cara nem aparece lá. Não é sacanagem com o cara que aceitou, porque ele só ganhou esse emprego porque ele aceitou. Né? Então, pra ele, ele tá Não, lucrando de qualquer errado. jeito. Ele é um filho da puta igual. E essa errado. essa troca na Polícia Federal foi por causa disso, foi, né? Porque os caras estavam investigando o Flávio Bolsonaro, né? Ô, Igor, ele falou naquela reunião,
claramente ali. As pessoas, às vezes, assim, naquela reunião que foi divulgada, o que ele fala? Que eu vou trocar, que eu não aceito sacanagem com a minha família, né? E eu vou trocar o cara do Rio de Janeiro. Se não puder trocar o cara do Rio de Janeiro, que ele estava falando sobre lá o Rio de Janeiro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, se não puder trocar, eu troco o diretor. Se não puder trocar o diretor, eu troco o ministro. E olha para mim, inclusive, entendeu? Assim, e o que acontece depois disso, dessa reunião? Ele troca o diretor, passa por cima de mim, e aí eu tenho que pedir demissão, porque eu não vou ficar lá com o diretor que ele troca dizendo, né, que o motivo que ele está trocando é porque ele não quer que investigue a família dele. E a investigação morreu de fato? Não, a investigação... Esfriou. Hoje ninguém é investigado, né? A Polícia Federal respeito muito, o delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, perito e tal. Quem que você vê hoje sendo investigado por crime de corrupção, isso, sendo preso, Acabaram as notícias. sofrendo alguma consequência? Não, acabou a investigação. Entendi. Né? E quando você tem alguma coisa, troca lá o delegado, troca o superintendente. Aquele caso de Amazonas, que não é um escândalo. Então, você tem o superintendente da Polícia Federal do Amazonas e ele participa lá de uma diligência que tem uma grande apreensão de, sei lá, madeira ilegal. Aí tem uma briga lá com o ministro e, de repente, tira o superintendente. Né? Não sei se tiraram ali por obstrução ou não e tal, mas qual que é o recado que você manda para a Polícia Federal? Não investiga. Não investigue, não mexa com gente poderosa. Então, assim, infelizmente, a Polícia Federal hoje não é a mesma Polícia Federal da época da Lava Jato. E isso, né, para alguém que foi eleito dizendo que apoiava a Lava Jato, para mim isso é um escândalo. Ó, outra pergunta incômoda, talvez. A Lava Jato, é correto afirmar que o poder que a Polícia Federal tinha quando da criação da Lava Jato é algo que foi tornado possível por causa do governo do PT? Foi o governo do PT que gerou essa autonomia da Polícia Federal? É apesar do governo do PT. É apesar? Sim. Há muitas pessoas que dizem que foram eles que... porque antes a PF era bem mais fraca do que era quando o governo do PT assumiu. Dizem isso, pelo menos, não sei se é verdade. Teve investimento em contratação e tal, etc. Mas, assim, essa autonomia, essa investigação, essa atuação foi muito dirigida pelo Ministério Público Federal, que era independente, e porque você tinha um grupo de delegados, de agentes e peritos lá em Curitiba extremamente dedicado. E eles faziam o seu trabalho, tá? E eles tinham, por exemplo, quando prende alguém, a não ser que seja prisão em flagrante, é a ordem de juiz. O juiz que decidiu. Então você tinha também o judiciário atuando de maneira independente, entendeu? Então aquilo foi uma conjunção, tá? Vamos dizer assim, uma conjunção, sei lá, de estrelas num determinado momento em que a operação deu certo. Eu acabei de contar para vocês o caso do Banestado, né? Que chegou lá um deputado do PT pedindo para diminuir a lista de doleiros que seriam presos. Então, assim, o governo do PT, com mensalão, quem criou, né, mensalão? Quem criou lá Petrolão? Como que isso aconteceu durante o governo do PT? Então, dizer que o governo do PT era contra a corrupção, porque teve a Polícia Federal que investigou, não, o mérito foi da Polícia Federal como instituição. Talvez o PT tenha sido um pouco burro ou ingênuo, para quem é um governo que quer roubar, né? Em achar que tipo, eles iam fortalecer as instituições, mas eles iam manter o controle. Talvez eles erraram o cálculo aí, sei lá. Mas assim, o que tem que fazer qualquer governante decente tem que fortalecer as instituições e deixá-las operarem, mesmo que seja contra o seu governo. O que o governo tem que fazer? Não pode fazer coisa errada. Então, assim, se não faz coisa errada, não tem por que se incomodar. O processo da Lava Jato, todo o processo da Lava Jato, ele chegou a atingir políticos que eram da oposição. Eu tô falando aqui de pessoas como, sei lá, e eu não sei se eles estão envolvidos, tá? Tá bom. Eu só tô chutando aqui. Mas, assim, pessoas que trabalham do outro lado, por exemplo, Aécio Neves,
pessoas ligadas a esse outro lado do espectro político, eles também estavam Sim, envolvidos? Como é que sim, aconteceu sim. isso daí? Veja. Porque assim, a maior parte do que foi pra mídia, pelo menos, de pessoas que foram condenadas e ficaram na cadeia e tudo mais, não sei o quê, eram o pessoal mais ligados ao PT. E o pessoal do outro lado? como é que Eduardo Cunha, que foi responsável pelo impeachment da Dilma, Aham. foi condenado e preso por corrupção. Tinha lá $1,5 milhão. Mas ele é tipo numa um conta. ex-aliado, né? Ele era um cara que era do time deles, mas aí Não, trocou mas de veja, time. ele foi... Não, acho que nunca foi muito aliado do PT, Nunca foi, viu? não. Eu não manjo tanto, pra ser sincero. Mas, enfim, Sérgio Cabral, sim, era um aliado do PT. Tem até vídeo dele abraçando o Lula e blá, 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 essas coisas todas. O que acontece é o seguinte... Caralho, Sérgio Cabral é uma máquina, inclusive, de roubar, né? O cara é um... O cara é bom. O Nisso cara ele é bom. nisso ele é pica, cara. E é meio triste, né? Mas ele é bom nisso daí. Tem aquele vídeo famoso dele, né, falando lá com o juiz Bretas, né, um cara excelente, um cara muito bom, merece todos os elogios também, um juiz brasileiro dedicado, esforçado, corajoso, enfrentou uma barra pesada, também é um cara que hoje em dia qualquer coisinha lá vão incomodar ele, encher o saco dele, né, não tem o apoio, vamos dizer assim, das instituições mais, mas é um cara também que merece aí todos os elogios. E tem um vídeo lá que ele fala, acho que o Cabral fala na audiência, acho que eu exagerei, né? Sim! Acho que concordo. Não, esse cara perdeu. Mas o Rio de Janeiro é realmente atípico, né, cara? Porque assim, a gente tem vários ex-governadores presos e, pô, lá acontecem umas coisas impressionantes. Tipo, some pedaço de uma obra, some as vigas dos lugares lá no Rio de Janeiro. Então, Você acha que lá é o meio governo maluco. federal ele tem um papel no Rio de Janeiro? Porque hoje é dos estados o que vive o maior problema na questão corrupção e criminalidade, né? Lá, literalmente, tem partes das cidades que não são mais partes do estado, são partes de um estado alternativo financiado pelo poder do tráfico. É literalmente isso que a gente vive. Tráfico e milícia, né? Tráfico e milícia, que estão se misturando hoje em dia, né? Mas isso é com certeza uma situação distópica no Brasil, né? É um dos piores problemas brasileiros. Como que resolve isso? Como que tira tanto poder, já que está meio que tomou conta da população? Tem gente que paga energia e luz para esses caras. Como que muda isso? Tem aquela história, né? Tira bom, tira ruim. Mas bandido bom e bandido ruim não tem. Tem um bandido ruim e um bandido pior. Sim. Né? Um pouco por aí. Então, quando se fala milícia, tráfico, hoje é tudo quase a mesma coisa, né? Gente explorando, inclusive, a ausência do Estado. A ausência do Estado, mas explorando a comunidade ali. Sim. Extorquindo. Com certeza. Imperando ali pelo medo, pela violência. Então, não tem como isso ser bom. Claro. Enfim... Eu acho que qualquer projeto nacional tem que envolver também uma revitalização do Rio de Janeiro. Tá? Isso depende muito, na minha opinião, de uma atuação conjunta entre o governo do Estado e o governo federal. Uhum. Tá? É essencial, tá? Mas acho que qualquer... Isso eu não estou falando aqui só por minha pré-candidatura, né? Mas uma questão de responsabilidade. O Rio de Janeiro, se você conseguir arrumar, se você conseguir colocar na direção certa, você gera uma onda de, vamos dizer assim, revitalização do país, entendeu? Concordo. Porque ali algumas coisas estão, assim, deterioradas. Tem uma população ótima, né? Um povo criativo. É um lugar magnífico de beleza, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas várias outras também paisagens ali do Rio. Então você não pode dar isso como perdido. Não está perdido. Você tem que ter política pública eficiente. O melhor é você ter um governo federal empenhado, sim, em resolver o problema do Brasil como um todo, mas precisa ter uma atenção especial para o Rio de Janeiro. Tá? Encarar realmente o problema. Vou fazer um paralelo aqui para você. Palermo, na Sicília. A Sicília, território dominado por muito tempo pela Cosa Nostra, que é a máfia italiana. E o Palermo dos assassinatos, onde eles matavam juízes. Caralho. Né? Tem um livro que eu escrevi o prefácio, foi escrito em inglês, mas foi traduzido. Tem um título assim meio tétrico, é Morte a Vossa Excelência. Eu escrevi o prefácio, que é sobre a vida do juiz Giovanni Falcone, lá na Sicília, que foi um herói judicial,
O herói juiz contra a máfia lá. E a Sicília também se tinha muito essa impressão ali na década de 80 que estava perdido para o crime organizado, que imperava. Eles mataram generais, um general, desculpe. Mataram juiz, mataram promotor, mataram policial, mataram todo general mundo. É foda, né? Os caras já estão foda-se. Os Só caras falta matar eram- presidente. Tinha um general que era o Dalla Chiesa, tinha sido nomeado prefeito de Palermo. Um prefeito lá com poderes diferentes. E a ideia era limpar a cidade, que era um general linha dura. Entendi. O cara foi assassinado logo depois que foi nomeado. Tá foi maluco? assassinado. E assim, mas conseguiram dar a volta por cima. Né? A Sicília hoje é um lugar muito melhor. Não que a Cosa Nostra tenha sido destruída, mas ela não tem mais aquele domínio que tinha e pararam de matar juiz, pararam de matar general, pararam de matar policial. Ou seja, hoje o Estado está ali presente. Quase Então- demais os caras. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa. Não tem nenhum problema insolúvel. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar um pouco do Brasil, né? Que a gente vê hoje o cenário, é triste o cenário, mas é um livro que a gente está escrevendo e tem coisas boas no país. A gente, esse ano até a gente tem o nosso bicentenário da independência. Então, tem que valorizar isso. A gente tem a redemocratização dos anos 80, tem que valorizar isso. A gente tem aquele descontrole que tinha da inflação e hiperinflação, a gente tem o Plano Real, né, que deu certo, estabilizou a economia. A gente tem avanços, apesar de muitos retrocessos, tem avanços. E a gente, por exemplo, teve a Lava Jato, que mostrou que a gente não precisa ser um país corrupto. Então a gente tem que retomar esse espírito, porque hoje, você tem a impressão, o Brasil está andando de lado, ele está desapontado, ele está desalentado, né? Pandemia, desemprego, olha para frente em 2022 e vê Lula voltando, né? Olha, é realmente um quadro depressivo. Então tem que renovar essa esperança pro país e mostrar que a gente já conseguiu fazer grandes coisas no passado. E não tem nenhum problema que a gente não possa solucionar dentro de uma democracia. Acho que esse tem que ser o espírito, sabe? É difícil isso, mas... como diz lá o... né? We will never surrender. Nunca vamos nos render. Pô, tá certo. Ô, mas vou dar uma dica pra tua campanha. E lá vem. Pô, não tira foto com o chapéu do nordestino, não. Ali? Pô, Foi esquisito, cara. Sabe por que foi esquisito? diga. Porque passa tipo, o Moro virou politicão, tá ligado? Tá tirando as fotinhas clichê de político que quer se passar do povo, tá ligado? É a minha percepção quando eu vejo uma foto Entendi, assim, entendi. não parece natural. mas aí veja bem, né? Vou te colocar... Eu ouvi muita crítica sobre isso. Aí vou colocar o que aconteceu. Eu estava num evento que era com apoiadores, não eram com políticos. Eram apoiadores. Gente que apoia a Lava Jato, que foi na rua, né? E aí o pessoal falando das tradições do Nordeste. Estava lá em Recife, nessa data. E aí uma dos apoiadores lá pede para colocar o chapéu, né? E tirar uma foto. É uma coisa que aquela pessoa tem uma visão diferente da sua, entendeu? Em relação a esse símbolo. Não, mas é que você Tá. postou como foto de campanha. Eu não postei. Não postou? Não, quem postou foi os apoiadores. Tiraram a foto e E aí postaram. vocês- É, a verdade é que fudeu. Qualquer coisa que ele fizer agora, É um símbolo. os caras vão... entendi. Tipo, entendi. a foto dele É no, que eu no achei- flipperzinho é que nem com a Eu ó, mão achei fechada. que você... também um pouco... Ô, Monarca, você vai na casa de um amigo teu que te convida lá pra jantar. Não, nesse sentido... E oferece a qualquer foto, comida. Aí né? tem uma comida que você não gosta muito e Cara tal, que etc. coloca cascal rosa, foda-se. Mas põe. você vai respeitar, né? Então existe uma situação assim ali. Eu não estou fazendo uma comparação do chapéu com a comida que você não gosta, mas você tem pessoas com uma visão diferente. E você vê, olha, aquilo é importante para ela, você colocar o símbolo da terra dela na tua cabeça. Não, teria sido Aí, uma assim, cuzão se você falasse, não vou pôr o chapéu não. quero Por tirar, uma não. questão de vaidade, ou porque achar que algumas pessoas vão ter uma visão errada e tal. É que eu achei que a sua campanha tinha usado aquela imagem, entendeu? Pra campanha, entendeu? Eu achei Não. que tinha sido isso. Foram os apoiadores Entendi. É porque, tipo... cara, no fim das contas, foda-se. Não tem mais uma foto. Caguei. Não mudou nada, tá ligado? Mas é que, tipo, porra... campanha política tem que mudar. Não tem que ser mais aquelas paradas de, tipo, eu sou do povo, sou igual a você. É verdade que não, mano. Tu é um juiz. Você tem a sua perspectiva. Ninguém que vai estar lá vai representar o povo como personalidade, 100%.
Porque o Nem povo- dá, né? O Brasil é grande pra Exatamente, caralho. o povo é gigantesco, o povo é variado. Então, ficar tentando ser... Não tô falando que você fez isso, até porque não foi a sua campanha que coisou. Mas ficar tentando ser, passa pra população, mais um cara que vai vestir o chapeuzinho, vai beijar bebê, vai falar que vai resolver o mundo e vai pôr no meu cu. Não, mas eu acho que a gente tem que ser bem realista, né? O país está numa situação... A política como ela é. Né? Aí lembra o Nelson Rodrigues, aquelas peças, né? A vida como ela é, a política como ela é. Mas veja, você tem que ser realista, tá? O país está numa situação de desemprego, baixo crescimento, pessoas passando fome. Não acho que a situação melhora nesse governo. Já não deu certo agora, vai dar certo por quê? Eles estão falando aí em apresentar uma PEC para tirar imposto, tal, etc. Vai gerar mais... Vai provavelmente levar ao aumento de juros e diminuir a atividade econômica, que vai ser ainda pior. Então, quem assumir vai pegar um país numa situação muito difícil. E para você retomar e colocar as coisas no lugar, leva um tempo. Mas você tem que colocar uma esperança para as pessoas, né? E quando você começa a restaurar a confiança, os resultados vão aparecendo. Porque as pessoas percebem que o país está no caminho certo. O que você não pode fazer, como tem gente aí colocando, tá? O próprio questão do Lula, né? Vai chover maná, né? Vai... Aquela promessa irreal que, de repente, vai acabar tudo numa maravilha porque ele tem uma varinha mágica. Sim, vou voltar Tá enganando as pessoas. Salvador da pátria. Lembra do Brasil Salvador que da vocês têm pátria. uma percepção que era bom? Vou voltar nessa porra. E hoje você tem um cenário internacional complicado, porque você tinha um fluxo enorme de dinheiro no mundo, depois da pandemia, para reativar a economia. O Brasil perdeu essa chance de trazer mais dinheiro para cá, de investimento, porque o Brasil acabou virando um patinho feio por conta do presidente Bolsonaro, né? Tanto na questão ambiental, ou nesses arroubos retóricos dele, falando que vai ter um golpe de Estado, coisa parecida. E isso atrai investidor. O cara quer segurança, né? Investir com segurança. Então passou esse momento. E agora o momento atual está saindo nas notícias. Aí, o Banco Central americano vai aumentar os juros. E o que isso significa para nós? O dólar vai subir. Se o dólar sobe, meu amigo, tudo fica mais caro. A inflação se alimenta. A gente que consome muito produto importado, ainda que não produz no Brasil, isso fica mais caro. Combustível vai ficar mais caro. Então, a situação econômica não vai ser uma situação tranquila, não. Por isso que tem que ter responsabilidade, né, de falar a verdade para as pessoas. Mas tem condições, sim, de colocar o país no rumo certo, com as políticas corretas. Leva um tempo, e para isso a gente precisa também ter aquelas políticas que aliviem a situação das pessoas mais necessitadas. Sim, tem que ter para distribuição. fazer essa travessia. Sim. Agora, não tem futuro para o Brasil se o Brasil não voltar a crescer por um período longo de tempo. E a gente não tem isso. Olha, para colocar aqui para vocês, a gente não se recuperou ainda. A renda per capita hoje é inferior à renda per capita de 2014. Né? Então, o país não conseguiu se recuperar. Ainda, a gente perdeu 8 anos por conta do PT estagnação econômica, né? e por conta desse governo que foi mal na condução da política econômica. Ou seja, qual é o futuro que a gente quer construir? Um futuro diferente. Por favor. Porque Sim. eu já desisti, pra ser sincero. Eu acho que a gente tá fudido e já era. Pra ser sincero mesmo, é isso que eu penso. Eu não acho Isso que o Monark tá fudeu. falando do fundo do coração dele. Já Do ouvi fundo várias do meu vezes. coração, eu acho que o Brasil, no final, vai dar uma merda muito grande pra melhorar. Vou comprar uma passagem para Toronto. Porra, Pra cara, você por ver favor. a estátua lá. Você Acho vê que eu a fico estátua. lá, viu? Você vê a estátua do Churchill lá, We shall never surrender. Assim, não, eu só acho que não vai vir, a mudança não vai vir de dentro do governo, cara, eu acho. Eu acho que vai ter que se vir de uma revolução tecnológica. Eu acho que é o único jeito, pra minha opinião. A gente vai viver na merda por muitos anos. Mas não me escutem, eu sou pessimista pra caralho. Isso é ruim, né? Se desmobiliza, né? Por isso que eu acho que... Eu sou um otimista, eu vejo. Sim. Tô tentando, né? De Sim. novo, né? A gente É fez a Lava importante, Jato. é importante que a alguém gente tente. conseguiu avançar. Eu acho que no Ministério a gente conseguiu avançar em tópicos importantes. Não que a gente queria tudo fazer, mas uma parte importante me fez eu sair lá do Ministério. E a gente olha o país hoje,
as pessoas são legais, o povo é criativo, o Brasil tem essa dimensão territorial, essas enormes riquezas. Por que a gente não consegue avançar? O problema está na política. Eu concordo. Então a gente tem que começar a mudar na política. Como é que muda a política? É eleição, mas também você tem razão. É pressão da sociedade. Por isso que a esperança na tecnologia. Tipo, a internet revolucionou a política. Também. Hoje o cenário que a gente vive, o Bolsonaro só foi eleito, isso é um ponto negativo, talvez, mas ele só foi eleito porque a internet existe. Ele não tinha tempo de TV. Exato. Tipo, a internet, ela mudou todo o jogo político. Destruiu. Hoje as coisas funcionavam de um jeito, veio a internet, mudou. As coisas funcionam de outro jeito agora. E essa é a minha esperança, pra ser sincero. Alguma revolução tecnológica que ajude